Namaskar! Sejam bem-vindos a mais uma conversa de yoga terapia comigo, Matheus Rocha. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço muito o carinho de vocês e hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema que vocês me pediram bastante. Nós tivemos há uns dias atrás o eclipse lunar e agora nós vamos ter o eclipse solar e como isso reverbera no nosso campo. Lembrando que eu estou falando aqui com viés do yoga terapia. Eu não sou astrólogo, eu sou um astrólogo amador, vamos dizer assim, né? Porque eu gosto realmente, eu acompanho a astrologia, mas eu não sou astrólogo. Então eu sempre pego conhecimentos de astrólogos de grande valor, que são pessoas que já são, né, bem consolidadas, e trago essa análise para o nosso processo que é do yoga terapia. O yoga terapia, que é o meu lugar de fala, a gente vai ter a possibilidade de compreender frequências vibracionais que estão em nossos campos. Então, em nossos, porque eu acredito que nós estamos em uma egrégora. E muitas vezes uma coisa que está acontecendo comigo pode estar acontecendo com você, com o outro, com o vizinho, e isso tudo pode nos auxiliar. Quando eu tenho conhecimento do que pode acontecer, como grande exemplo, o Mercúrio retrógrado, nós podemos trabalhar a favor dessa questão de uma dificuldade. E agora nós vamos falar sobre o eclipse solar. Esse eclipse solar, é, não vou trazer aspectos astrológicos, mas esse aspecto que nos traz, nos diz respeito ao yoga terapia, ele vai falar sobre você se perceber como um indivíduo. Eu, Mateus, como essa estrutura que eu vou trazer até uma figura de linguagem para explicar isso tudo, né? É como se fosse aquela história da Anitta e Larissa que a gente está vendo muito à tona, né? Uma pessoa, Anitta, que traz características que são importantíssimas que ela foi criando, desenvolvendo por conta da situação do trabalho dela. E a Larissa, a personalidade que é conhecida pela mãe, pelo pai, pela família, dentro do núcleo mais íntimo e familiar dela. Mas a Anitta e a Larissa são a mesma pessoa, elas estão ali na mesma pessoa e elas estão reverberando no campo das duas, porque nada mais é do que ela está dentro dos dois. Eu, Matheus Yoga e o Matheus Rocha. Eu também vivo um pouco esse momento, né? O Matheus Yoga, né? O Matheus que está nas redes sociais, ele tem uma outra perspectiva, uma outra vivência do Matheus que está aqui em casa sozinho, enfim. Então essas duas questões que todo mundo vive isso, né? Você no seu relacionamento, as suas facetas. Isso é muito importante, porque esse eclipse ele vai falar muito sobre você estar bem com você mesma, com você mesmo. Quando nós, Larissa, Anitta, Matheus Yoga, Matheus Rocha, quando nós estamos bem e compreendendo a nossa essência, nós temos a possibilidade de transcender, de unificar e trazer a fortaleza que aquilo pode. Eu não preciso de colocar, agora eu sou a Anitta, agora eu sou a Larissa. Eu sou as duas. Eu sou os dois. Eu sou. Eu sou o criador-criatura. Eu estou dentro desse meu processo. Quando eu consigo unificar e vivificar esses dois processos que habitam em mim, e aqui eu estou trazendo esse exemplo, Anitta Larissa, mas pode ser você dentro desse momento seu individual. Por exemplo, uma pessoa que está vivendo num processo de trabalhar a dependência emocional ou qualquer outra tendência emocional, tendência mental, se você está vivenciando um momento em que você está secando, entre aspas, retirando a vitalidade de tal situação, de um hábito, de uma situação que não está gostosa, que não é prazerosa, que te suga a energia, que é o seu obsessor, que é o seu canto, que tira a sua vitalidade, que te cansa, que te estressa. Essa energia, quando você consegue identificar esse ser, essa pessoa que está ali, quando a gente aceita, não aceitar no sentido síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não, no sentido de acolher. Quando eu acolho o Mateus que passa por aquela situação, eu não vou rejeitar, eu não vou viver no momento em que eu vou ter problemas maiores de negação. Então, quando tem esse primeiro momento de compreensão mesmo, que eu tenho uma faceta que às vezes não é a que eu gostaria de ter em situações específicas, eu consigo amenizar o meu coração. Eu trouxe umas reflexões aqui que eu vou
né, facilitar aqui o raciocínio. Então é como mais ou menos isso daqui. Enquanto você, por exemplo, tem medo de ficar sozinho, já que eu dei o exemplo da dependência emocional, então às vezes você tem medo de terminar um relacionamento e de não conseguir mais um outro, ou ficar um período muito longo sozinho, ou qualquer outra questão que te coloca na frequência de eu não consigo me libertar daquele relacionamento. Então, enquanto você tem medo de estar na solidão, as pessoas, o lugar, a situação, tudo que envolve esse processo, porque a dependência emocional não é só aquilo, ela está envolvida num sistema. Então, eu vou continuar atraindo mais do mesmo, para que eu compreenda que eu não preciso de estar nessa frequência. Então, quanto mais eu acolho o Mateus que está passando por uma dependência emocional, quanto mais eu acolho, mais a possibilidade eu tenho de evitar em que eu, por exemplo, eu fico com medo de sair daquele relacionamento e mesmo que às vezes o outro termine comigo, eu vou atrair uma outra pessoa igual. E se não acontecer esse término, eu vou ficar preso naquela situação até eu aprender a me amar, a me valorizar, a entrar no processo da solitude. Porque o medo de quem tem de ficar sozinho é maior, então eu me submeto a situações, inclusive que não precisa de ser literalmente somente um namoro. Eu não preciso de estar em um relacionamento para ter dependência emocional. Eu posso ter dependência emocional com pais, com amigos, com familiares, com chefe. Qual é a pessoa, lugar, situação, principalmente pessoas que você precisa de falar para ele assim: olha, eu fiz uma viagem, eu quero que você veja todas as fotos. Ou você posta alguma coisa numa rede social e espera que aquela pessoa veja. Isso é dependência emocional. É como se aquela pessoa precisasse de validar a sua situação. Nesse eclipse, nós temos a possibilidade de observar o ponto interno que diz respeito a você e não ao outro, que te coloca naquele lugar de por que será que eu estou fazendo isso comigo mesmo? Eu acho que está me faltando um momento de estar de fato comigo e valorizar o meu sozinho, a minha solitude. Porque quando eu estiver bem, me amando, quando eu estiver comigo ali 100% amando o Mateus, independente de ser Anitta ou Larissa, quando eu estiver 100% completo com o que eu estou naquele momento, eu vou atrair a mesma frequência. Ou seja, independente do que eu estiver vibrando, no Mateus confiante ou no Mateus inseguro, no Mateus confiante ou inseguro, quando eu estou me amando, quando eu estou naquele, já que eu estou falando de dependência emocional, né? Inclusive, se vocês quiserem que eu dê exemplos de outras áreas, é só escrever aqui. Mateus, por favor, vamos falar da não sei o quê, da área X, medo de dirigir, sei lá. Então, quando a gente consegue compreender o amor, eu me amar dentro de, acima de qualquer situação, e aqui a gente não está falando de egoísmo nem de narcisismo, mas é de se amar a ponto de você ser visto, que o seu amor transborde você e que o outro fale assim: eu quero amar essa pessoa que se ama tanto. Eu tenho certeza que você também, quando coloca ali nas suas metas, qual é uma pessoa, quando eu estiver namorando, eu gostaria muito que essa pessoa fosse tan 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 tan, tan. Esse tan 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 tan, tan, se ele estiver em você, você vai atrair. Do contrário, vai ser aquela teoria de que você precisa de algo para te mostrar. Nesse caso aqui, você vai se conectar a pessoas ou dependentes emocionais para que você perceba como é a dependência emocional no outro, ou o polo oposto, que é, por exemplo, um narcisismo. Então, você vai se conectar a uma pessoa narcisista para que você compreenda como você está se colocando numa situação inferior para que o outro esteja sempre ali naquele lugar de você está entregando tanto. Então, esse eclipse solar, ele vai falar muito sobre isso. E essa semana eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre essas situações específicas. Por exemplo, agora eu falo, pessoas que passam por essa situação, desenvolva muito mais a solitude, que é estar com você feliz, nutrindo o máximo possível do seu amor próprio. Você vai se conectar mais a essa energia e reprogramar sua mente. Vou trazer vídeos também essa semana com reprogramações mentais, para que vocês possam pegar frases, afirmações e repetir isso para você, trazendo essa conexão ainda maior.
O yoga terapia que eu sigo não é somente movimentos do yoga. O yoga terapia é um processo filosófico. Uma das raízes, uma das pernas do yoga terapia são os movimentos. Mas nós temos a mudança de crenças, de pensamentos e a consolidação daquilo que você de fato energética que você procura. A gratidão, todas essas emoções que vibram no oposto do que a gente está eliminando. Então, é isso. Eu vou trazer mais informações. Comentem aqui se vocês de fato querem que eu traga mais informações sobre isso. E já sabe, né? Curta, comenta, passa aqui para outras pessoas, se esse conteúdo aqui vai ser, se você acha que vai ser importante para outras pessoas. Namaskar.